Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, esse vídeo aqui é um vídeo em resposta a uma irmã muito querida, apesar de eu não conhecê-la pessoalmente do canal, tá? E é Carol Moreira. Não sei se é Carol ou se é Carolina, é que eu vejo pelo nome que tá no e-mail, né, do YouTube. O Ricardo Silva também. Mando aqui uma bênção especial, tá? O André Rosa e outros irmãos que eu vou me lembrando. Então, meus irmãos, vocês podem mandar sugestões de vídeo. Se o orador autorizar, eu coloco. Igual a série das 10 pragas do Egito, eu ia pregar sobre isso, mas lá na frente. Mas para responder a pergunta do meu irmão, o orador falou, não, pode fazer logo, porque são temas atuais. Então os irmãos podem ficar à vontade aí para criticar, para comentar, para compartilhar, para pedir sugestões, tá, irmão? Mas a premissa aqui é aquelas que eu falei que eu tenho que lembrar em todos os vídeos, tá? É voltar para onde caiu, ser simples igual os senhorios e senhorias que foram salvos, sem Bíblia de estudo e sem muito conhecimento aprofundado em teologia, e principalmente, irmão, o arrependimento, né? E principalmente mostrar as artimanhas de Satanás. As artimanhas de Satanás, você está vendo aí nos ímpios, né? O que ele está fazendo aí, mas também Satanás, ele age dentro da igreja, tá, irmão? Então, Carol, o Ricardo Silva, André Rosa, o Renato Terrigno, que é um grande amigo meu, que eu conheci ele pessoalmente, né? Mora aqui em Caxias também, Carlos Guerra. Se eu esquecer de alguns irmãos, vocês colocam no comentário aí. Irmão, gostaria de fazer, antes de fazer esse vídeo, uma rápida oração para vocês. Dizendo, Senhor meu Deus, louvado e exaltado seja seu maravilhoso nome. Ó Senhor, o que tu tem feito na minha vida é espantoso, meu Pai amado. Senhor, o que fizeste, meu Pai amado, com esse cérebro científico, Senhor, que achava que o Senhor era uma história da carochinha, e agora o Senhor está dando benefícios reais, sendo que a maior delas é a paz. Por isso, meu amado Senhor Jesus, meu Pai amado e bendito, Senhor da glória, eu gostaria que o Senhor estendesse essas bênçãos para esses meus irmãos que eu citei. Ó Senhor, esses irmãos têm sede da Tua palavra, meu Pai amado, e a Tua palavra diz que aquele que vem a mim jamais é lançado fora. Oh, meu Pai amado, olha aí esse mundo do jeito que está, que Satanás avançando com todos os seus enganos e mentiras, de seduções, de prostituição, Senhor. Mas tem um povo firme, meu Pai amado, igual diz Daniel capítulo 11, Senhor. Um povo firme que vai resistir até o fim na Tua verdade. E por consequência, ainda nessa terra, vai experimentar as suas bênçãos, Senhor, a sua prosperidade que o Senhor tem feito comigo e, acima de tudo, o maior patrimônio que é a paz que o Senhor dá nos nossos corações. A paz que excede todo o entendimento. Entendimento esse da palavra, Senhor, que da maneira simples, como eu vou explicar nesse vídeo, meu Pai amado, respondendo à irmã Carol, tá? Essa paz de entendimento, Senhor, que faz tanto detectar uma falsa doutrina, um falso pastor, uma falsa igreja, como faz você seguir verdadeiramente a Ti, meu Pai amado. Que o Senhor é bem mais profundo e muito mais de perto do que muitos imaginam. Então estendo as bênçãos se ele estiver passando por alguma dificuldade financeira. Se tem alguma doença, Senhor, joga por terra, meu Pai amado. Se tiver algum impedimento para o seu entendimento, Senhor, quebra essa barreira, meu Pai amado, em nome do Teu Filho amado Jesus. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Irmã Carol, ela pediu a sugestão, que é o título desse vídeo. Fuja para os montes. Vamos explicar esse negócio aí, irmão? Texto base, Lucas 21, já tinha lido ele. Mas é bom sempre relembrar, tá, irmão? Quando a gente tem dúvida, tem que sempre relembrar. Eu vou pegar aqui, para não ficar muito longo, eu vou pegar aqui no versículo 14, tá? E vou até o cerne do texto, que vai ser no versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 21, versículo 14. Assentai, portanto, desde agora em vosso coração que não deveis vos preocupar com o que haver de declarar em vossa defesa. Porque eu colocarei as devidas palavras em vossa boca e vos concederei sabedoria, que não conseguirão resistir ou contradizer todos que vierem se opor a vós.
mas sereis traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. E por todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um único fio de cabelo de vossa cabeça. Eu vou repetir o 18. Contudo, não se perderá um único fio de cabelo da vossa cabeça. Quem está falando isso? Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. É na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. Só esse versículo 19 aqui, vou repetir, é na nossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. Acaba com essa historinha que estão inventando aí, que uma vez salvo para sempre. Isso é maligno, irmão. A gente perde a salvação sim, tá? Se a gente deixar virar as costas para Deus, ele vai virar também. A nova aliança é um contrato de casamento, e um casamento nos modos judaicos. Se a noiva trair, se prostituir e não der atenção para o noivo, não tem casamento. E o casamento da noiva do cordeiro com o cordeiro é a nossa salvação. Agora olha aqui, ó, versículo 20. Quando virdes exército fechando ao cerco ao redor de toda Jerusalém, sabei que é chegada a hora da sua absoluta destruição. Então, os que estiverem na Judéia, refugiem-se nos montes, mas os que estiverem na cidade, saiam imediatamente, e os que estiverem nos campos, não venham para ela. Porquanto estes serão os dias da vingança, a fim que se cumpra tudo o que está escrito. Vingança de quem, irmão? Vingança de quem contra quem, irmãos? Quem é que está se dando bem, irmãos? São os ímpios ou são os servos do Senhor? Então a vingança aqui é de quem? Ai das que carregam no ventre seus filhos e aquelas que amamentam naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Já te falei, grávida, tá falando de grávida, ela tem menos mobilidade física, mas espiritualmente, é o cerne desse vídeo aqui, espiritualmente, meus amados irmãos, a criança é uma obra de Deus que está sendo gerado dentro da mulher, que é a igreja. Entendeu? Então, nesse sentido aqui, Jesus falou que quem está no leitinho espiritual ainda, entendeu? Quem está ainda no beabá da Bíblia, que deixou para ler na última hora, igual a parábola das 10 virgens de Mateus 25, vai ficar esquisito. É Jesus que está falando, tá? Porque haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Eles sucumbirão aos fios da espada e muitos serão levados como prisioneiros para as nações. Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que se passe o tempo de poder agir assim. Então toda assim, né, a ação de Satanás é permitida por Deus. Você tá me entendendo, irmão? Como diz, Deus vai até o extremo, para não restar dúvida quem é o bom e quem é o ruim na história. Então aqui você já pode ver que Jesus, ele está falando de fio de espada. Existe espada hoje em dia, de vez em quando tem umas katanas samurai aí, né? Eu trabalhei, quando eu saí do hotel, eu fiquei um tempo desempregado, aí fui trabalhar numa loja de carro, né? Que eu trabalho com esse negócio de veículo e financiamento até hoje, dos filhos do dono. Ele tinha uma katana. Ele ficava pegando aquela katana, mas tu não vê a espada. A espada é a arma, entendeu, irmão? E quando ele está falando de fio de espada, é que alguns vão morrer por meio de violência, mas a espada também aqui é a palavra em ação. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Então aqui, olha só, no versículo 21, Jesus está usando Judéia. Então se você não mora na Judéia, tu dançou. É isso que a Bíblia está falando? Não, né? Refugie para os montes. Então quem mora em Brasília, já era, acabou. Porque Brasília não tem monte, não tem morro. Mas os que estiverem na cidade, saem imediatamente. E os que estiverem nos campos, não venham para ela. Então você não está no campo. Lá em Mateus 24 ele fala que não voltar para pegar a capa. Então se você não tiver capa, tu dança, é isso. Irmãos, uma das coisas que eu prego nos meus vídeos, que eu combato, além da religiosidade, tá, é o simplicismo. É você entender a Bíblia de maneira simplória. Irmãos, isso aqui não é para pegar seguidores, isso aqui não é para rebater pregações. Eu não sou um pastor, eu não sou uma autoridade. Por enquanto, porque se for da vontade de Deus, ele vai levantar por imposições de mãos, entendeu? Se for da vontade dele, eu tenho uma igreja para pastorear. Mas eu acredito que Deus, ele levanta sábios, sabe? Ele vai levantando sábios pelo mundo, entendeu? Que ajuda, é uma apêndice.
Irmãos, o Senhor tem feito bênção. Olha, é quase diariamente. O que Ele fez essa semana comigo, irmão. Eu vou contar tudo isso num compilado que eu estou esperando compilar para dar um grande testemunho meu. Eu já dei vários meus aqui. Tá? Eu já contei minhas derrotas, já contei minhas vitórias, mas vai ser um grande testemunho. Mas esse foi muito sobrenatural, irmão. Você fazer uma projeção para uma coisa baixa e Deus te dá o triplo. De uma hora para outra. E por quê? Porque quando eu estava com a projeção baixa, eu mantive a minha fé. Eu não falei que tinha fé, eu mantive mesmo. Eu aprendi a fazer isso, irmão. Isso é um aprendizado. De repente, se você praticar isso, isso vai ser como um respirar. Fala assim, Senhor, está nas tuas mãos, irmão. Está nas tuas mãos, Senhor. Igual na pandemia, eu estava fazendo um quarto do que eu fazia, mas eu não deixei de comer, não deixei de beber, eu não deixei de me vestir. Não fui ameaçado, não tive luz cortada, não tive água cortada. Glória a Deus por isso. Ele honra a sua fé de maneira sobrenatural. É o que ele tem feito. Então eu procuro combater as pessoas que pregam simplicismo, que essa simplicidade, essa literalidade que muitos seguem a Bíblia, acabam criando verdadeiros fardos pesados, entendeu? E sem sentido nenhum. Irmãos, quando ele está falando para correr para os montes, tá? O crente que lê aquilo ali, que hoje tem aquela idolatriazinha, tudo bem, eu acho até muito bom a pessoa que vai no monte. Aqui no Rio de Janeiro, ele tem que passar por 2 favelas braba ali, que geralmente o monte é aqui na Estrada Grajaú, Jacarepaguá, que fica ali depois do Cardoso Fonte, do Hospital Cardoso Fonte. E naquela época que eu trabalhava na Antártica, quando eu não vinha por Madureira, Campinho, eu vinha por Vila Isabel, até o centro da cidade, pegar o ônibus na Central. Irmão, naquela época, os camaradas sentavam na capa do motor do ônibus com um fuzil assim, olhando para todo mundo. Não mexia com ninguém não, mas é uma cena sinistra, né? Você voltando do trabalho e ver um cara com o queixo apoiado no fuzil olhando para você. Então as pessoas encaram aquilo ali para ir no monte. Porque provavelmente eles devem interpretar essa passagem do monte. Então, irmãos, olha só. Para você fazer isso, literalmente, então você tem que andar com uma trave no olho. É só um exemplo. Porque Jesus ele falou assim, ó, não julgue para não ser julgado. Mas, pois à medida que julgar, haverão de julgar a vós. Ele fala, hipócrita, antes de tirar o cisco do olho do seu irmão, tira a trave que está no olho. Então Jesus, ele é uma parábola, irmão. Deus é uma parábola. Ó, você pode ver, quando ele dá o conselho para a primeira igreja, nas cartas das igrejas da Ásia, é o conselho de ouro, que eu chamo de conselho de ouro, que ele dá assim, ó, volta para onde tu caíste, eu tenho contra ti que abandonaste as primeiras obras. Ele está falando para você dar um reset. O próprio Jesus, quando ele nasceu de Maria, ele teve a mente dele resetada. Ele não tinha consciência do que ele vivia com o pai lá em cima, entendeu, irmão? Porque tinha que ser assim. Só que Jesus, ele tinha tanta comunhão, você vai ver ele praticando assim, ao orar sem cessar. Jesus estava em constante oração, então ele ficava madrugada, irmão, aquilo ali não era peso para ele não, pelo contrário. Ele estava se abastecendo de conhecimento, porque ele também veio como exemplo. Então Jesus, Paulo, foi o que mais assim eu percebo na Bíblia, que tentou se aproximar do conhecimento de Jesus Cristo. Tentou. Mas ele desistiu logo, falou assim, ó a profundidade da riqueza, tanto na sabedoria quanto no conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os seus caminhos. Ou seja, ele não entende, ele não entendeu, mas ele viveu. Então Paulo, ele tentava de todas as maneiras, irmão, mas não tinha palavra para descrever como é que Deus é maravilhoso, como é que Jesus é maravilhoso, o plano dele. Então, Deus provavelmente ele pensou assim, é uma conjectura, tá, irmão, que eu gosto muito de conjecturar. Ele provavelmente pensou assim, como é que eu vou ensinar minhas grandezas? O que esse Satanás está fazendo aí para esse povo? Que a maioria é tudo simples aí. Aliás, já sei, vou usar parábolas. Jesus, ele criava as parábolas, irmão. Jesus, tem Bíblia que as palavras de Jesus está em vermelho. Irmãos, tudo que Jesus fala, quando ele diz assim, meus amados irmãos, quando ele fala para você, como é que se diz? Quando ele usa o sal como referência, né? Quando ele usa o sal como referência,
Você pode ver que o sal, hoje em dia, né? Vamos falar do sal. O sal, ele vem impuro, ele vem numa cor bege, não é isso? Então, para ele passar desse refino para a gente usar na cozinha, é o processo de embranquecimento, tá me entendendo? E branco na Bíblia é santidade. Se você colocar sal demais numa comida, ela fica salgada e chama atenção negativamente. A mesma coisa se você colocar sal de menos numa comida, ela fica insossa, então chama atenção. Mas quando você acerta o sal, o alimento que aparece, você pode ver que ninguém nunca elogia assim, nossa, o sal tá bom. De vez em quando, de cozinheiro para cozinheiro, ele fala, pô, você acertou. De vez em quando eu falo para minha esposa, quando a gente faz a carne seca, de vez em quando eu faço uma carne seca com abóbora, que ela adora. E a carne seca ela é muito perigosa de fazer, irmão, porque eu dou 2 fervidas nela, porque ela é conservada em sal grosso, então ela já é salgada de natureza. Se você der mole, você vai comer um prato salgado. Então eu sempre falo para ela, esposa, prova o sal. Mas quando o prato é servido, ninguém nunca elogia o sal. Porque o sal não é para ser elogiado. E lembre-se que Jesus falou, vós sois o sal da terra. Você é sal, lambe você aí, ó. Tá salgado? Tá não. Você tá me entendendo? Então Jesus, ele é uma parábola. E outra coisa do sal, quando você vai no mercado, você sempre esquece de comprar o sal. Eu, pelo menos, sempre esqueço de comprar o sal. Eu compro de tudo, até negócio para as crianças, iogurte, eu esqueço de comprar o sal. Mas sem sal na cozinha, você praticamente não cozinha, não tem comida. E quando você deixa lá as compras no mercado, você vê uma pessoa que comprou o sal, aí você lembra, espera só um pouquinho que você sai correndo. Aonde o sal está? Aqui nos mercados aqui do Rio, de Caxias, geralmente o sal, ele está embaixo. Lá embaixo na seção de salgado, o sal está lá no chão, no lugar escondido. Você difícil, por ele ser um produto barato, você dificilmente, tá? Tem lugares que tem, mas dificilmente você vai ver eles em gôndola de destaque. Não está me entendendo, irmão? Então, quando Jesus ele usa a parábola, quando ele usa a própria parábola da trave, para você tirar a trave dos seus olhos, antes de você, né? O cisco do olho do seu irmão, ele podia ter usado a unha, por exemplo, ele podia ter usado os ouvidos, né? Tira a farpa do teu ouvido, tira a farpa da unha para tirar a farpa. Não, mas ele fala dos olhos. Irmãos, os olhos é uma parte mais sensível do corpo. Você pode ver que quando bate algum cisco no teu olho, por menor que seja uma poeirinha, teu corpo todo para. Tu tá me entendendo? Então ele está falando, cuidado quando você julga, que você está falando do pecado do teu irmão, é uma coisa sensível para ele. Então Jesus, ele é uma parábola. Tu tá me entendendo? Ele tem a parábola dele, negócio da terra. Irmãos, ele vive da terra também. Deus, ele vive da terra também. Ele estabeleceu como é que é a semeadura e a colheita, não só espiritual, né? Tudo que você planta, você colhe, mas como tratar a terra. O homem veio e criou maquinário que fere a terra. Ele dá instruções nos profetas maiores, como é que você deve arar a terra de maneira correta, não aprofundar muito, não ferir muito. Então, tudo é conectado. Quando ele fala para você orar sem cessar, é porque ele está presente, ele está em todos os lugares, na natureza, essas coisas. Então ele é um Deus acessível. A palavra de Deus diz invocar enquanto ele está perto. Então, meus amados irmãos, esse negócio de fugir pelos montes, eu usei ali o paralelo com Moisés. Que o Moisés, ele já tinha vida estabilizada, ele já era casado com Zípora, ele era um homem, a palavra de Deus diz que ele é e os historiadores também falavam que Moisés era um homem já bem sucedido, mas aquilo não completava ele. Então ele viu o monte fumegando, ele foi lá. A caminhada dele que é interessante, ele foi caminhando, acho que foi 40 dias, 40 noites, diz que ele passou por escorpiões, quando você ouve falar em escorpiões e em serpentes, são hierarquias de Satanás. Você está indo daqui para se encontrar com Deus, você está querendo buscar o Senhor, entendeu? Então, quando você busca o Senhor, aparecem hierarquias de demônio para tentar te ferir, te impedir. Então você passa fome, você passa sede, você passa perigo, mas esse é o processo para você chegar a Deus. E quando ele chega lá em cima, ainda tinha uma coisa que ele achava que não tinha nada a ver, que era a sandália egípcia. O Monte Ararat hoje, que fica na Armênia, ele não é um monte santo, irmão. Mas naquele momento, enquanto Deus estava presente ali, se tornou santo. Por isso que ele falou para Moisés, tira a sandália dos teus pés, que é onde você pisa, é terra santa. Então, tá entendendo? O monte, Deus estava no monte, porque a Bíblia sempre faz questão de falar que Deus está no alto e não embaixo. Você se lembra de Saul?
nos últimos dias de Saul, né? Saul foi se consultar com uma pitonisa, uma feiticeira, irmão, que ele mesmo tinha expulsado. Tanto que a feiticeira falou assim, pô, qual é o Saul? Né? Pô, meu irmão, você me expulsou de lá, agora você vem armar esse laço pra cima de mim. Pô, pelo amor de Deus. Mas Saul, ele não tava brincando, não. Saul, ele queria se consultar com a pitonisa mesmo. Que ele tentou consultar Deus, mas o Espírito de Deus já tinha saído dele há muito tempo, irmão. Tem muita gente que é rei, assim, né? Rei dentro da igreja, um pastor, essas coisas, que o Espírito já saiu há muito tempo, desobediência. Então ele procura o Urim, Tumim, procura os profetas, Deus não fala nada. O próprio Jesus, antes de vir, Deus ficou 400 anos parado. Por isso você entende porque que Zacarias, pai de João Batista, ficou mudo. Aquilo representa os 400 anos que Deus ficou calado antes de vir Jesus, a nova aliança. Porque Deus estava completamente irado. Ele falou assim, eles não me querem. Porque, irmão, quando você vai abandonando Deus, isso aí é progressivo, tá? Isso é progressivo. Ele vai, assim, a gente chama de síndrome da queda. A gente vai abandonando, quando você vê, você está completamente envolvido com as coisas do mundo e te esqueceu de Deus. Então, a situação do mundo pré-Jesus Cristo era essa. Então, Moisés se encontrou ali no alto. Então, voltando aqui para completar o negócio de Saul, aí a pitonisa, ela, né, fez os trabalhos dela lá. Aí, olha só, meu irmão, como é que tá o detalhe, né, nesse livro de Samuel. Subiu. O Samuel, né, tinha morrido, aí subiu. Ela fala assim, ó, vejo deuses que sobem da terra. Ó, tá vindo de baixo para cima. Aí a palavra de Deus diz que Saul, entendendo que era Samuel, começou a conversar como se fosse. Ele acreditava que aquele espírito era Samuel. Ou seja, Saul foi um grande rei, ouvia a voz de Deus, tá? Fez maravilhas, um grande guerreiro, mas no final da vida dele, ele estava acreditando em espiritismo. É como se eu estivesse gravando esses vídeos aqui, quando chegar perto do fim da minha vida, eu começar a acreditar nos espiritismos de novo, que o nome disso é apostasia, você voltar atrás na sua fé. Então, quando ele fala assim, ó, vejo deuses que sobem da terra, então, ele já era para ter percebido, irmão, quando é de Deus, quando é uma coisa de Deus, ele desce do céu e não sobe da terra. Quem sobe da terra é o capeta, irmão. E o capeta, ele mandou o recado para Saul. O que você está me incomodando? Já chegou na grosseria. Isso não vem do alto, irmão. Mas Saul estava tão cego, entendeu? Ele falou assim, ainda hoje você estará comigo. Ah, Saul saiu dali feliz da vida, né? Mas quem que falou? Foi o capeta. E o que aconteceu com Saul? Morreu em batalha naquele mesmo dia. E foi para o inferno. Meus amados irmãos. Então, a referência, o que eu estou falando de tudo isso é porque a referência de Deus sempre será no alto. Então, Moisés, ele se encontrou com Deus no alto. O sacrifício que, oh meu Deus, Elias, né, fez com os profetas de Baal, de Acabe, foi no alto, foi no Monte Carmelo. Entendeu? Que antes de Elias acabar de orar, veio aquela labareda de fogo e lambeu o sacrifício. Foi no alto. Então, quando Jesus ele fala para você fugir dos montes, ele está falando para você buscar as coisas que são do alto. Busque primeiro a Deus e a sua justiça, e outras coisas lhe serão acrescentadas. Você buscando, você tendo esse hábito de você buscar as coisas que são do alto, ou seja, não as coisas dessa terra. Eu sempre falo aqui de Ezequiel 9. Aqueles que se aborreceram com o mundo, você dá prioridade, é isso que ele está falando, dá prioridade para as coisas do alto e deixa esse negócio de vida mundana para lá. Ao mesmo tempo, ele não está falando para você abandonar tudo igual um louco, fanático, não. Porque Jesus, ele é equilíbrio, irmão. Tá me entendendo? Ele é equilíbrio, nem 8 e nem 80. Tem gente que, eu gosto muito, tem uma pregação fantástica do pastor Elvis. Ele fala dos falsos profetas. Tem um trecho nessa pregação que ele fala assim, se você ler Bíblia o dia todo e orar o dia todo, você vai para o inferno. Aí todo mundo ficou espantado assim, mas é verdade. Por quê? Porque no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, ele diz que tudo há um tempo e um propósito debaixo dos céus. Então Deus não quer nenhum robô, nenhum. Ele sabe que você tem teu trabalho para fazer, ele sabe que tem teu momento de lazer, de diversão, mundano. Seus passeios, suas viagens, o tempo de você ficar no celular, o tempo de você dar uma olhada na rede social. Tu tá me entendendo, irmão? Desde que não seja, né, irmão?
A gente tem que ter bom senso. Ou a gente é cristão ou a gente é mundano. Porque a Bíblia é alerta esse negócio de cochear entre dois pensamentos. Você tá me entendendo? Então ele está falando para você não dar muita atenção nas suas coisas materiais. Que as coisas do alto é que será a sua próxima e eterna vida, irmão. É isso que ele está falando. Porque a gente vive aí, ó, o Silvio Santos morreu com 92 anos, Dercy Gonçalves morreu com 100 anos. Mas se tirar isso de uma eternidade, vai ficar uma eternidade, meus amados irmãos. Então, como Jesus ele veio para mostrar primeiro o reino dos céus, tá? E não dessa terra, é que a prioridade, por isso que aquele paralítico quando desce, né? Ele primeiro perdoou os pecados para depois curar a paralisia nas pernas dele. Então Jesus ele vai sempre se preocupar com o seu lado espiritual primeiro. Então quando ele fala para subir para os montes, ele está falando para você buscar as coisas que são do alto, você intensificar, orar mais, porque vai ficar mais perigoso. Mas ele não está falando isso para você ficar orando e ficar com medo, escutando bomba cair, pedra cair do chão, tsunami, água batendo na soleira da tua porta por inundação. Não, ai meu Deus, não sei o que não. A gente não serve um Deus sádico. Sabe por que ele fala para você buscar as coisas que são do alto, se a gente intensificar na oração? Porque quanto mais você ficar íntimo do Senhor, mais paz no coração você vai ter e mais alegre você vai ficar. Eu sempre falo esse paralelo do povo de Êxodo, do Egito. Enquanto as pragas, uma em cima da outra. O Egito, que é o mundo, né, governado por Faraó, que é Satanás. Enquanto o mundo, a partir da sexta praga, a palavra de Deus diz lá, em Êxodo, que eles nem estavam se recuperando, irmãos. De uma praga já vinha outra. Um momento de desgraça mesmo, e coletiva. Mas enquanto isso tinha um povo que nenhuma praga chegou na casa de ninguém ali. E eles estavam saindo, olha só, eles estavam saindo do Egito, o couro comendo. Entendeu? Mas eles estavam saindo para celebrar a Páscoa e lá na frente as festas dos tabernáculos. Ou seja, enquanto o mundo é inversão, eles chamam de inversão proporcional. Não fique invejando essas pessoas que têm mansão aí não. Tu não sabe como é que essas pessoas ficam na cama não, irmão. Antes de dormir. Tem gente que tem problemas aí, tem gente que construiu fortuna em cima de crime. Tem pessoas aí em cima de bet, esse negócio de aposta, tá rolando dinheiro para tudo quanto é lado, para político, pra influência. Eu fiquei até abismado. A Revista Oeste, o Paulo Figueiredo, são pessoas que eu escuto, são jornalistas independentes, eles estão sendo patrocinados. Mas eles vêm com aquela desculpa, né? Vêm com aquela justificativa. Não, essa aqui não é da máfia chinesa, não. Essa aqui é brasileira e eles, inclusive, promovem canais de direita, não sei o quê, contra o establishment, contra coisa, mas só que tem um jornalista chamado Kim Paim que ele fuça até... É um jornalista investigativo. Para mim é o melhor que já existiu. Ele foi lá no CNPJ dessas empresas que patrocinam a Revista Oeste, o Fio Diário, o Paulo Figueiredo, e descobriu que ela é de Singapura. Ou seja, é uma mentira. Não tá me entendendo? Por que eu falo o negócio de Pablo Marçal também? O Pablo Marçal falou que depois da cadeirada, o Donald Trump ligou para ele perguntando se ele estava tudo bem. Aí a repórter perguntou, você respondeu? Eu falei assim, não, respondi, tá tudo bem. E eu falei para ele, se eu arrumar um espaço na minha agenda aqui, eu vou dar um pulo nos Estados Unidos, vou dar um abraço nele. Falou isso. A assessoria do Donald Trump mandou uma carta, porque o repórter foi lá perguntar, dizendo que desconhece o assunto, não sabe nem quem é Pablo Marçal. Aí semana passada ele foi num culto de uma igreja de um pastor grande, eu nem sei quem é, ele é tão importante que eu não sei nem quem é. Pastor, esses pastores que ficam levando político para dentro da igreja. Tá? Aí falou, pastor fulano de tal tá comigo na minha campanha e toda a Assembleia de Deus, Twitter do Pablo Marçal. Aí foi o homem lá, a imprensa, a mesma coisa, que a imprensa tá de olho no Marçal. Foi lá e perguntou para esse pastor, o pastor desmentiu publicamente. Falou assim, ó, não foi isso que aconteceu, a Igreja Universal, não, a Assembleia de Deus não apoia o Pablo Marçal, não sei o quê. Ou seja, irmãos, pode ser uma pessoa com o melhor das intenções, pode ser o menos pior candidato, mas, meu irmão, aí foi outro lá, quando eu postei sobre isso, o amigo meu foi lá no Facebook e falou assim, mas entre os mentirosos do sistema, prefiro votar no Marçal. Eu falei assim, querido, você vai usar a mesma arma daquele que você odeia, daquele que você quer combater? Quando você usa a mesma arma, ou seja, a mentira, a manipulação,
de vídeo, de mensagem, da verdade, você se torna igual e, na minha opinião, pior do que ele. Porque quem é que te disse que mentira é um subterfúgio? A mentira é um monstro, irmão. É um bichinho que ela nasce fofinho, bonito e conveniente. Entendeu? Te livra de você pedir perdão por ter mentido. Mas ela vai crescendo, ela vai engolindo você. Se você deixar... Aí você tem que criar outras mentirinhas, porque ela, além de tudo, ela é canibal, ela é predadora. Você tem que criar outras mentiras para alimentá-la. Aí não tem um ditado mudando, diz que malandro demais se atrapalha? Então abandona esse negócio de mentira. Então quando eu vejo uma pessoa na mentira, ele pode ser o melhor que for. Para mim acabou. Só volta a ter credibilidade com um arrependimento, que é isso que eu ensino para vocês. Então, irmã Carol, o vídeo já chegou nos 30 minutos. Eu espero que a irmã tenha entendido que Jesus, ele fala muitas coisas por parábola. Ele usa muitas coisas da época e que serve para o dia de hoje. Então Jesus ele vai sempre usar situações para explicar, para mostrar que o ensinamento não é distante. Tem uma parte, eu acho que em Gênesis, que ele está dizendo assim: onde está o conhecimento de Deus? Não está além do mar, para que você diga para si mesmo, eu não vou conseguir. Ou seja, Deus está falando que o conhecimento está disponível para todos. Mas acontece que vem um monte de gente interpretando literalmente. Olha, eu ia fazer esse vídeo, mas eu vou fazer o outro, irmão, porque vale a pena, porque eu fiz isso aí uns 3 anos atrás, foi até um texto no Facebook, que eu botei para a Igreja Cristã Voz da Verdade. Quem tem Facebook aí, procura lá, Igreja Cristã Voz da Verdade. E eu também tenho mais 2 grupos, tá? Que é o 2023, o começo do fim, 2027, o meio pro fim. E se o senhor me autorizar, eu vou fazer a série 2030, né? O final de tudo. Só com textos relevantes. Então eu fiz um sobre Apocalipse 13. Meu irmão, isso é maravilhoso. Eu vou explicar para vocês como é que é o negócio de asa de águia, que tem a ver com esse negócio de você fugir, né? Que é no mesmo período da grande tribulação. E você vai mostrar, eu vou te mostrar o que é asa de águia, o que é aquela água que o dragão jorra pela boca, o que é a terra cooperando, aleluia, com a mulher que estava grávida. É maravilhoso, é fantástico, irmão. Mas também é uma parábola. O livro de Apocalipse, ele inteiro é uma parábola. Mas é uma parábola usada na sua vida com resultados reais. Então, minha irmã, se você ficar na fé, Deus vai te dar uma paz. Ele pode até mandar um e o outro correr em determinada região, mas vai ser específico. Para encerrar o vídeo, eu gosto muito que o pastor Wellington, da Voz da Verdade de Cabo Frio, se você estiver ouvindo, meu irmão, eu te amo, tá? Você é um homem muito sábio, muito obrigado por você existir na minha vida. Eu estava comentando sobre esse negócio de correr, de estocar alimento, o pastor Wellington falou assim, olha, eu moro aqui em Cabo Frio, na beira do mar, ou seja, se der o tsunami, a casa dele vai ser a primeira a ser lambida. Mas ele falou assim, eu parei com esse negócio, sabe por quê? Eu vou acreditar no meu Senhor. Porque se o senhor quiser, se vier algum tsunami aqui, o senhor vai mandar um comprador para minha casa, que não é barato, né? Cabo Frio, litoral. E Deus vai arrumar tudo. Sabe o que é isso, irmão? Fé. Então, pastor Wellington, eu aprendi muito com a sua fé, eu aprendo muito com você, com seus vídeos, né? Com as suas mensagens. E você é uma pessoa assim, simples na sua fé e que agrada muito a Deus. Qualquer coisa deixe nos comentários. Beijo, irmã Carolina, e Deus abençoe a todos grandemente.